Amém. Acho que a gente já podia ir para casa, né? Que coisa maravilhosa. Pastor Alberto, que turma que canta bem, Tarek, parabéns, querido. Turma canta bonito, louvando ao Senhor com alegria. Como é bom celebrar o nome do Senhor Jesus. Nós fomos criados para adorar a Deus. A nossa alma parece que ela quer pular de dentro da gente assim, porque a alma ela encontra a plenitude na adoração a Deus, porque nós somos criados para isso. Boa noite, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. É uma honra estar aqui. É um privilégio, pastor Alberto. Muito obrigado pelo honroso convite para estar nesta noite com os irmãos. Turma jovem aí na galeria. Boa noite. Alguém está com a camisa do Palmeiras, parece que ganhou. Ganhou, filho? Amém? Deus tenha compaixão da sua alma. Eu não sou palmeirense não, mas também não faço muita força para o Palmeiras não, viu? O rapaz está ali em cima com a camisa do Palmeiras, todo animadinho, achando até que o Palmeiras vai em algum lugar. Desculpa, viu, meu irmão? Ganhou mesmo, né? Tá certo. Queridos, negócio de futebol é complicado, né? Tem hora que está bem, tem hora que está mal. Mas nós somos criados para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por esta igreja e trago a nossa palavra de gratidão, nosso abraço missionário de todos os missionários que pertencem a essa igreja. Porque, na verdade, missões nacionais não têm missionários e nem projetos. Quem tem é a igreja. Nós coordenamos para a igreja. Então, a sua igreja, a Igreja Batista Emanuel, está plantando igrejas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Amazonas, entre as comunidades ribeirinhas. Está plantando igrejas em vários lugares do Brasil, além de estar trabalhando nas Cracolândias em vários lugares, em várias cidades, trabalhando em vários presídios, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. E nós somos coordenadores desse trabalho. Eu sou missionário da sua igreja, eu sou auxiliar do seu pastor, eu sou missionário desta igreja. Então, eu trabalho com missões, eu coordeno a obra missionária desta igreja e de várias outras igrejas batistas esparramadas pelo Brasil. Então, eu, na verdade, pastor Alberto, eu vim visitar a minha igreja, que eu sou missionário aqui, eu sou seu auxiliar na área de missões e faço trabalho aí com a nossa equipe missionária pelo Brasil. Então, uma alegria muito grande, meu irmão, e a nossa gratidão a todos aqueles que têm sustentado esta obra, têm ofertado, têm orado, e graças a Deus estamos avançando na obra missionária em toda a nossa pátria. Deus tem feito coisas lindas, irmãos, vidas sendo transformadas e muitos batismos, especialmente no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores desafios missionários que nós temos, e tem sido um tempo de colheita. Vamos começar no início do ano que vem, o Radical no Rio Grande do Sul, jovens sendo treinados, formados para o trabalho missionário ali no sul do Brasil, que é um dos mais difíceis, um dos maiores desafios que nós temos é de fato o sul do Brasil. Além do trabalho entre os ribeirinhos, que tem crescido, temos avançado, quero convidar você a fazer uma viagem de barco conosco lá na Amazônia, uma semana, hospedado, a gente fica hospedado no próprio barco, à noite enquanto a gente dorme, o barco navega e a gente trabalha durante o dia nas comunidades ribeirinhas, é uma coisa muito preciosa. Estamos formando líderes lá, formando pessoas de lá mesmo, plantadores de igrejas, e tem sido um tempo tão precioso, irmãos, e a gente está vendo a obra avançar. Entre os ribeirinhos, nós temos um programa agora chamado Novo Sorriso da Amazônia, que é um trabalho de erradicação da cárie. Vocês terem ideia, nós levamos no barco, o barco tem consultórios, nós temos vários consultórios portáteis, além do consultório instalado no barco, e o pessoal atendendo ali as crianças, e 100% das crianças nas comunidades ribeirinhas deve ter pelo menos 50% dos dentes tomados com cárie. É impressionante. E aí nós levamos dentistas só para arrancar dente. Não, mas agora nós estamos levando os dentistas dentro do nosso programa de erradicação da cárie. E aí a gente distribui kits de higiene bucal
4 vezes por ano, escova, creme dental. Treinamos os missionários como agentes de saúde bucal para ajudar essas crianças. Aí temos um cadastro delas e levamos dentistas para cuidar periodicamente. Agora em julho tivemos uma viagem, a gente chama a Viagem da Saúde, e também em janeiro, e isso tem sido um trabalho precioso. Eu estava no barco lá e os adultos lá esperando ser atendidos, né? Aí o pessoal perguntando, né? E a senhora falou assim: não, lá em casa a gente não escova dente não, lá a gente não usa escova não e tal. Aí a outra falou: não, lá em casa a gente usa, temos uma escova, somos 14 lá, mas nós usamos a escova e todo mundo escova os dentes. Que legal, hein? Que legal. Já pensou se amanhã de manhã uma pessoa vai no banheiro, escova o dente, o próximo pega aqui, ou o próximo. Coisas simples, irmãos. Mas isso acontece no nosso país. O pessoal fala muito em salvar a biodiversidade, né? A Amazônia, essas ONGs internacionais falam muito de salvar a Amazônia, salvar a floresta, salvar os rios, os animais, a biodiversidade. Mas as pessoas da Amazônia, irmãos, estão esquecidas. A maior pobreza do Brasil está no interior da Amazônia. Maior pobreza. Prostituição infantil é impressionante. Meninas de 7, 8, 9 anos de idade se prostituindo. Todo mundo sabe, viu? Todo mundo sabe. O governador sabe, o senador sabe, o prefeito sabe. O prefeito outro dia foi preso lá de uma cidade. Todo mundo sabe. E alguns ainda acham que isso é cultural. Eu disse para um juiz e um promotor: é cultural porque não é sua filha. Um pai entregar 2 meninas para passar a noite toda, uma de 9 e outra de 12 anos, passar a noite toda num barco com os marinheiros e receber R$20, gente. Está certo? Isso é uma vergonha. E lá é o seguinte: ou chegam os traficantes, ou chegam os aliciadores de menores. Triste isso no norte do Brasil. E nós estamos nesses embates lá, contra o reino das trevas que veio matar, roubar e destruir. Adquirimos uma área há 5 anos, construímos centro de treinamento, formamos líderes, enviamos jovens para aquelas comunidades, temos um barco, temos toda uma equipe lá, um casal de dentistas, né? Foi para lá, são nossos missionários, estão coordenando esse programa. E nós não vamos recuar nisso não, irmãos. Nós queremos alcançar muitas comunidades ribeirinhas. É só um dos projetos. Eu não vou ficar a noite toda aqui falando, se eu for falar todos os projetos, nem estou falando do sertão. Na próxima, dia 5 de agosto, nós temos uma inauguração lá em São Paulo, de uma unidade nossa da Cristolândia, de criança. A gente não estava internando crianças, acolhendo crianças, porque é muito complicado com a legislação. Mas a partir do dia 5 de agosto, nós vamos começar a internar crianças usuárias de crack. Nós abrimos uma unidade a pedido de um juiz da Vara da Infância e Juventude lá em Guarulhos, porque ele falou assim, ele me chamou lá para uma reunião e disse assim: pastor, a criançada aí na faixa etária de 8, 9, 10 anos, está todo mundo usando droga, todo mundo usando crack. E pediu que a gente abrisse uma unidade da Cristolândia. E nós temos 2 unidades lá que atendem muitas crianças, mas nós não estamos fazendo internação. A gente começa agora no dia 5 de agosto, começa o programa com internação. Essas crianças que estão nas ruas, a gente tem uma unidade lá que interna a criança, mas a criança que vem com a mãe. Mulheres grávidas que a gente encontra na Cracolândia, a gente vai levando, e algumas com as criancinhas, a gente leva também. E agora nós vamos pegar as crianças sem os pais mesmo e vamos internar. Irmãos, é um dos projetos mais complicados que nós estamos entrando. Complicadíssimo. Acolher criança usuária de crack que vive nas ruas. Ore por isso. É um projeto, é um investimento, mais de R$50 mil por mês. Essa unidade custa para nós. Com psicólogos, assistentes sociais, toda uma equipe, atendendo toda a legislação. Ore por isso. Se você quiser investir, eu posso pedir oferta aqui, pastor? Posso? Se você quiser investir nesse negócio, pastor, eu quero participar disso. Eu abro meu coração com você. Custa 50 e poucos mil, eu só tenho 30 e poucos. Eu tenho que completar o resto, tenho que fazer um milagre. Vou para a rua vender laranja para completar essa diferença, mas a gente começa dia 5 de agosto. A gente alugou o local, R$6 mil o local onde vai funcionar isso. Enfim, se você quiser ajudar mensalmente com algum valor, sei lá, R$2, R$3, R$5, quando você quiser, R$10, R$20, 30, 100, 1000, enfim. Meu número de celular é 21, é o DDD, 987025971. Você passa um WhatsApp para mim e falou: pastor, eu quero participar desse negócio. Aí eu mando para você o número da conta da Junta de Missões Nacionais, você deposita lá e ainda manda uma mensagem para mim, ainda quiser ligar, mantém contato comigo. 987025971, DDD 21. Pegou? Se você quiser participar, entre em contato conosco. Eu vou ter o maior prazer
Agora é o seguinte, você pensa assim, não, vou dar uma ofertinha para ajudar esse pastor. Não dá não, que eu não vim pedir dinheiro aqui não. Se o seu coração não estiver nesse negócio, você não manda nem um centavo não, que eu não quero não. 987-02-5971. Me dá pelo menos 24 horas para eu responder a mensagem. Porque a última vez que eu olhei meu WhatsApp, eu estava com 15.700 mensagens, mas eu vou olhar todas. 21 é o DDD, 987025971. Mas eu estava explicando o seguinte, porque a obra missionária não se faz com dinheiro, se faz com oferta. Se você dizer, não pastor, eu vou mandar um dinheiro para você, eu não quero não, só quero oferta, porque a oferta é consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor. Dinheiro não faz missões, quem faz missões é oferta. Se alguém disser assim, eu tenho R$1 milhão aqui em dinheiro para você, eu não quero não, mas eu tenho R$10 aqui em oferta ao Senhor para a obra missionária, essa eu quero. Porque a obra missionária, irmãos, é um milagre. Então, se não tiver no seu coração, olha, crianças que vivem nas drogas, eu quero investir nisso, ajudar a tirar essas crianças das ruas, para a gente cuidar delas, para elas terem uma vida diferente, e Deus colocar isso no seu coração, então você participa. Se não, não dê um valor assim, só para quebrar o galho daquele pastor e tirar o peso da sua consciência. Não faz isso não, que sua oferta não vai servir, não vai chegar lá. Agora, se tiver no seu coração amor por isso, e isso vai te trazer alegria, e você vai dedicar isso ao Senhor, então você entra nesse negócio. Sem o seu coração, não entra não, que não vai dar certo. Irmãos, nós encontramos uma menina, 9 anos de idade, ela nunca foi registrada, ela não tinha nome, no centro de São Paulo, vivia num cortiço lá, o pai e a mãe estavam encarcerados num presídio. Essa menina nunca foi na escola, passava fome, ela era escrava dos traficantes, distribuidores de crack, e lavava os banheiros daqueles cortiços lá onde ficavam os traficantes. Nós encontramos essa menina num estado assim terrível, sabe onde isso? No centro de São Paulo. Pegamos a guarda dessa criança, os nossos missionários pegaram a guarda dela, registramos, o nome dela agora é Vitória, ela está estudando, tivemos que dar aula de reforço e tal, ela faz balé, uma coisa linda. Essa é a obra de Deus. Irmãos, o nosso Brasil está passando por momentos difíceis. E nós estamos precisando de gente que empreende e faz acontecer. Porque no Brasil nós temos uma geração de reivindicadores e reclamadores. Todo mundo reivindica, todo mundo reclama, e não sei o que, e tal. Mas gente, nós estamos precisando mudar esse país, e somos nós. E o Brasil precisa de líderes que empreendam, que façam acontecer para o bem comum. Nós encontramos uma escola lá no Rio de Janeiro, no município de Nova Iguaçu, irmãos, uma escola municipal horrorosa, mais de 700 alunos, com tudo quebrado, o pessoal usando droga lá dentro, a diretora, coitada, não sabia o que fazer. Aí começamos um programa Escola de Cara Nova. Pegamos os meninos da Cristolândia do Rio, que lá temos várias unidades, e aquela turma da Cristolândia passou 30 dias naquela escola, arrumamos uma empresa lá que doou as tintas, uns negócios para nós, e os meninos da Cristolândia em 30 dias deu um banho naquela escola, que a escola ficou um brinco. Foi uma festa a entrega daquela escola para o novo semestre, para as aulas, de forma simples. Aí a secretária de educação aí já queria que eu fizesse em todas as escolas do município. Eu falei, aí não dá também, né, minha senhora? Mas só ficar reclamando, vamos mudar o país. Amém? Você anotou meu número aí? Então tá bom. Pelo menos você manda para mim. Botou lá na tela? Meu Deus do céu. Mas pelo menos você manda assim, ó. Pastor, estou orando por esse negócio aí. Ó, eu estou orando por isso aí. Aí você manda oferta e manda oração também. Faz o que você quiser, o que Deus colocar no seu coração. Mas tudo bem, deixa eu pregar aqui, senão a gente não vai sair daqui hoje. Eu vou ficar falando de missões. Porque é o seguinte, todas as minhas células, irmãos, estão programadas para missões. Eu penso, respiro e vivo missões o tempo todo. Tem 10 anos que eu estou nesse negócio. Eu perdi a minha vida há 10 anos. Há 10 anos eu perdi a minha vida. Deixei tudo. Pastoreava uma igreja, trabalhei 22 anos na Caixa Econômica Federal, trabalhei 10 anos na matriz da Caixa, e Deus me chamou para missões, eu pedi demissão da Caixa, não pedi demissão da igreja, claro. Eu deixei o ministério pastoral da igreja, continuo na igreja, e fui dirigir missões. E hoje eu vivo só para a obra missionária. Eu uso 2 alianças, uma é com minha esposa e com meus filhos, com a minha família, e a outra eu ganhei da Cristolândia. Os meninos lá que saíram da rua, compraram esse anel no aniversário da Cristolândia e me deram. E disseram assim, pastor, o senhor tem uma aliança com as ruas do Brasil, não desiste da gente. Aí a minha esposa autorizou, eu botei aqui. São minhas 2 razões de viver, minha família e a obra missionária. E o resto, tá bom para mim. Então eu
perdi minha vida, irmãos. Hoje o meu projeto de vida é simplesmente investir a minha vida na vida de pessoas para fazer a obra do Senhor. Vamos ler o texto da palavra de Deus? João 3,16. Está comigo aí, palmeirense? Cadê a Bíblia? Bíblia que é bom, o senhor não trouxe não. Agora, a camisa do Palmeiras, você está aí, está com o celular, vai ver que tem Bíblia. Porque todo mundo agora, cadê a Bíblia? Mostra o celular. Falei, cadê o aplicativo aí? Qual a versão que tem aí? Qual? Então tá bom, não me enrola não, tá? Estou de olho em você. Antes de ir embora, me dá um abraço, tá? Ó, quem tem filho adolescente assim, tem que aprender a comunicar com essa turma, viu? Eu tenho uma filha, um menino de 16, uma de 22 e uma de 26, que já é casada. Qual foi o texto mesmo, palmeirense, que eu falei? João 3,16. O senhor deveria saber de cor. Se não sabe, é bom saber. Porque Deus, de tal, que deu, não, mas, amém. Esse texto é maravilhoso. Irmãos, Deus nos ama. Presta atenção nisso. Deus ama você. E Deus ama você independente do que você é. Porque às vezes a gente acha que Deus ama a gente porque a gente é bom. Porque Deus se encantou com a gente e que a gente merece ser amado. Deus nos ama independentemente de quem somos, independentemente das nossas esquisitices. Deus nos ama. É mais ou menos assim: se todo mundo aqui deixar de amar você, pode ter certeza de uma coisa: Deus continua amando você. Se todo mundo aqui desistir de você, pode ficar tranquilo, Deus não desiste de você, Ele ama você. E é importante você compreender esse amor, porque quanto mais a gente compreende que Deus nos ama, mais a gente confia nele. Você quer crescer na fé? Entenda o quanto Deus ama você. Compreenda isso. Experimente isso. Nos seus momentos de luta, você refletir, você meditar, mas Deus me ama. E quando você pecar, não precisa ficar com medo de Deus não, porque às vezes as pessoas falham, pecam, aí se afastam de Deus, quer se afastar da oração, da Bíblia, não quer nem mais ir na igreja, achando que o tempo vai resolver isso. Você sabe onde é que é o melhor lugar para a gente estar quando a gente peca? Na presença de Deus, porque Ele nos trata com misericórdia, com compaixão. As pessoas vão nos julgar e condenar, mas Deus nos trata segundo a sua misericórdia, e Ele nos perdoa. Então fique perto de Deus, porque Ele ama você. Os pais fazem uma brincadeira com os filhos, aliás, deve ter muito cuidado com esse tipo de brincadeira. Eu fiz com meus filhos, bota assim em cima de um muro, de uma mureta, ou em cima de uma mesa, aí afasta um pouquinho, bate as mãos assim, e o que a criança faz? Ela se joga. Por que ela se joga? Porque ela confia. Mas antes da criança confiar no pai ou na mãe, a criança aprendeu que a sua mãe a ama. E desde o ventre, desde o útero, a mãe está demonstrando amor, e a criança nasce, e a mãe tem aquele amor, e a criança vai sendo amada, e a primeira percepção que ela vai tendo da vida é amor. E a mãe e o pai vão demonstrando amor, falando com ela, vai beijando, tocando nela, e a criança cresce dentro daquele aconchego, e ela aprende que os seus pais a amam, e por isso que ela confia. Antes da confiança, tem que entender que Ele nos ama. Quanto mais a gente entende que Deus nos ama, mais a gente confia nele. Não esquece isso. Deus criou o ser humano para que nós nos relacionássemos com Ele. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para que o ser humano estivesse sempre na presença de Deus, se relacionando com Ele. E o ser humano foi arquitetado, projetado para ter a plenitude da vida em contato, em comunhão com Deus. A realização plena do ser humano está em Deus. O ser humano afastado de Deus, ele é perigoso, ele é violento, ele é inseguro, ele é medroso, porque ele foi criado para estar conectado com Deus. Mas um dia, a desobediência, o pecado, puxou esse link, né? Antigamente falaria tomada, né? Mas hoje a gente fala link. Desconectou, tirou esse link.
e o ser humano se afastou de Deus. No início da jornada da espécie humana, o reino das trevas interceptou o ser humano e questionou o projeto de Deus. Está lá em Gênesis 3. E o diabo perguntou para a espécie humana: qual é o projeto de Deus para vocês? E quando o ser humano conta, o diabo questiona e diz: não é bem assim, Deus não quer o melhor para vocês, mas eu quero o melhor para vocês. E se vocês fizerem o que eu estou recomendando, vocês vão conhecer o bem e o mal, e vocês serão como Deus. Deus não ama tanto vocês assim. Deus não quer o melhor para vocês, mas eu tenho o melhor para vocês. E ali foi mortal, foi a tragédia. A incredulidade gera desobediência, e a desobediência então nos leva à queda. E o pecado então entra na nossa natureza, e ela se torna incompatível com a natureza de Deus, e nós não podemos mais habitar na presença de Deus. E tudo aquilo que Deus tinha projetado, aquele relacionamento, aquela comunhão que Ele tinha projetado para termos com Ele, agora tinha se tornado inviável, tendo em vista que a nossa natureza está contaminada pelo vírus do pecado, e nós não podemos mais habitar na presença de Deus. E aí o ser humano, ele é colocado fora da presença de Deus. Ele fica refém do reino das trevas, do reino da mentira. Ele perde a aliança com Deus, ele perde a comunhão, ele se torna endividado com a culpa do pecado, ele se torna escravo do pecado, escravo do reino das trevas, e a morte vem então como consequência do pecado. E ele fica então enclausurado, ele fica algemado, ele fica preso, encarcerado pelo pecado, pela morte, pelo reino das trevas. 3 inimigos invencíveis para o ser humano. O ser humano não tem habilidade, sabedoria e inteligência suficientes para vencer o pecado, nem tampouco a morte e nem tampouco o reino das trevas. Então a espécie humana, ela estava fadada, condenada à tragédia eterna. Perdeu a bênção e a alegria, a felicidade da comunhão, do relacionamento, da aliança com Deus. E mais, ficou numa condição extremamente complicada, irreversível, porque a nossa natureza não era mais compatível com a natureza de Deus, porque Ele é santo e nós então nos tornamos pecadores, e agora então nós não podemos ter mais comunhão com Ele, fomos colocados fora da presença dEle. E aí foi a tragédia. A humanidade, ela vive isso. O planeta Terra é a consequência disso. O problema do planeta Terra é o ser humano afastado de Deus. E aí o ser humano, ele vem tentando nessa loucura de se reencontrar e encontrar a razão pela qual ele foi criado e encontrar a plenitude de vida. E aí ele tenta no conhecimento, nos prazeres, nas riquezas, no poder, na fama e na glória. Mas parece que a vida é um funil, e ele vai chegando num ponto que ele descobre que nada disso vai dar em lugar nenhum. Porque o projeto o ser humano foi criado para estar na presença de Deus, se relacionar com Ele. E somente em Deus nós encontramos a plenitude de vida. Você pode conquistar tudo que você imaginar nesse planeta Terra. A plenitude de vida está no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus, na paz que Ele oferece, na comunhão que Ele oferece, no amor que Ele oferece, na segurança que Ele oferece, na certeza, no futuro, na esperança que Ele nos oferece, na vida eterna que Ele nos oferece. E mesmo andando no vale da sombra da morte, a gente não vai temer nada, porque Ele vai estar conosco. Ele é o nosso pastor. A vida, o segredo da vida está exatamente no nosso relacionamento com Deus. E esse vírus, irmãos, do pecado, ele vem sendo transmitido de geração em geração. A Bíblia diz que todos pecaram e foram afastados de Deus. Nunca mais uma pessoa nasceu na face da terra sem estar contaminada com o vírus do pecado. A criança nasce sem pecado, mas ela traz a potencialidade de pecar na sua natureza. Ninguém precisa ensinar outro ser humano a pecar. O vírus, ele se manifesta naturalmente, porque faz parte da nossa natureza má. Então nós trazemos isso.
E como anular o efeito desse vírus, o pecado na nossa vida? Como anular o efeito do pecado? Como derrotar o pecado, derrotar a morte e derrotar as trevas? Irmãos, nós estamos numa situação muito ruim. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deus nunca desistiu da gente. E depois de Gênesis, todo o Velho Testamento, Deus está sinalizando que Ele vai dar uma resposta. Irmãos, Deus foi acusado pelo diabo que Ele não nos amava, que Ele tinha desistido da gente, que Ele não tinha o melhor para a gente. E em todo o Velho Testamento, nos Salmos, os profetas sinalizam que Deus vai dar uma resposta. E a resposta nós lemos nesta noite. O texto que nós lemos nesta noite, irmãos, é uma resposta de Deus a Gênesis 3. Porque Deus foi acusado e ele não respondeu. Ele foi acusado pelo diabo que Ele não nos amava. E agora ele diz o seguinte, esse texto, João 3,16, irmãos, para mim é a chave de toda a Bíblia. Porque ele mostra o quanto Deus nos ama, e ele diz que Deus nos ama, amou tanto, tão intensamente, que ele deixou a sua glória, tomou a forma humana, ele veio, ele mesmo veio, ele não projetou um plano para nos resgatar e enviou outro ser, ele mesmo veio, ele nos ama tanto que ele não terceirizou, ele mesmo veio nos buscar, deixou a sua glória, e se expôs ao pecado, se expôs à morte e se expôs ao reino das trevas. E Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte e Ele venceu as trevas na cruz do Calvário. E nos fez mais do que vencedores, porque Ele derrotou os 3 maiores inimigos que nós tínhamos. E Ele nos deu a vitória, tanto sobre o pecado, sobre a morte, sobre as trevas. O quanto Ele nos ama. E João 3,16, irmãos, é uma resposta a Gênesis. Em Gênesis, nós perdemos a aliança. Em João 3,16, em Cristo Jesus, Ele restaura a aliança. Em Gênesis 3, nós nos endividamos com a culpa do pecado. Em João 3,16, Jesus na cruz paga o preço pelos nossos pecados e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Em Gênesis 3, nós ficamos escravos do pecado, do reino das trevas, da morte. Em João 3,16, Jesus nos dá a liberdade, vida eterna. E agora, nele, nós somos filhos de Deus e nenhuma condenação há para nós. Em Gênesis 3, nós ficamos reféns. Em Gênesis 3, nós perdemos a nossa casa, nossa condição de filhos de Deus. Em João 3,16, Jesus nos traz para casa, nos dá agora a condição de filhos de Deus, de co-herdeiros com Ele, e escreve o nosso nome no livro da vida. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Em Gênesis 3, nós fomos derrotados. Em João 3,16, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos dá a vitória. Em Gênesis 3, irmãos, nós perdemos o norte. Em Gênesis 3, nós ficamos à deriva. Em João 3,16, nós encontramos o caminho de casa. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Em Gênesis 3, nós perdemos totalmente a aliança. Agora, em João 3,16, nós temos a nova aliança no sangue do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Vocês amam Jesus? Amem mais. Porque não foi pouca coisa não. Você estava encalacrado. Conhece essa palavra? Você estava numa situação de derrota que você não saberia o que fazer. Você estava endividado. Em Gênesis 3 nós nos tornamos endividados. Em João 3,16 Jesus paga, crava na cruz todo o escrito de dívida que era contra nós. E nós não saberíamos vencer esses 3 inimigos. Não existe nenhum ritual, nenhum tipo de religiosidade que o ser humano possa praticar que conseguiria derrotar o pecado, a morte e as trevas. Não é a religiosidade de alguém, não é a capacidade de obedecer um código de princípios, de ética,
de uma determinada religião que vai nos levar a ter vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre as trevas. Só tem uma forma de ter vitória sobre esses três inimigos: só com Cristo Jesus, na cruz, na ressurreição dele, nós temos a vitória. Daí a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome dado entre os homens, debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Por que só Jesus salva? Porque só Jesus tem a solução para o pecado, a morte e as trevas. E aí diz a Bíblia que quem tem Jesus tem a vida. Por que quem tem Jesus tem a vida? Porque quem tem Jesus tem vitória sobre o pecado, sobre as trevas, sobre a morte, e o maligno não nos toca, e nós temos o testemunho do Espírito, que testifica que nós somos filhos de Deus, o testemunho da água, no batismo, que nós somos corpo de Cristo, morremos para o mundo, nascemos para uma nova vida, e por fim, o diabo ainda tenta nos condenar, mas aí nós temos o terceiro testemunho, está lá na primeira carta de João. Qual é o terceiro testemunho? Do sangue, o testemunho do sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O diabo vem nos acusar, ele vem requerer a vitória sobre as nossas vidas, e aí nós temos as três testemunhas que arrasam com ele. Nós temos o testemunho do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que nós somos propriedade do Senhor, nós somos de Jesus, porque ele nos comprou com o seu sangue precioso. Nós temos o testemunho da água, que nós somos corpo de Cristo, batizados, somos uma nova vida em Cristo Jesus, somos corpo de Cristo, sua igreja. E por fim, ele ainda pode dizer que nós somos pecadores? Pode dizer, mas aí nós temos o terceiro testemunho: o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado, e eu posso dormir em paz. Você tem paz? Você ama Jesus? Ame mais. João 3,16 é a expressão do quanto Deus nos ama. E é uma resposta a Gênesis 3. Nós fomos derrotados. Agora, mais interessante, irmãos, Deus nos ama mesmo, hein? Ele nos compra, nos traz para perto dele, nos registra no livro da vida, e mais, ele então coloca o seu Espírito Santo para habitar em nós. Meu irmão, você tem ideia do que é isso? E se você não tem o Espírito de Deus, você não nasceu de novo. Você não é trigo, você é joio. E se o Espírito não testifica com o seu Espírito, você não nasceu de novo, você não é filho de Deus. Agora imagina assim, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Esse Deus eterno, ele habita em você. Você tem ideia disso? Acordar amanhã cedo, e você acordar, não sei se vai acordar bem-humorado ou mal-humorado. Eu acordo bem-humorado. Eu sempre acordo animado. Sempre acordo animado. Por que você sempre acorda animado, pastor? Você não tem problema? Ah, meu irmão, você não imagina os gigantes que eu tenho todo dia. Deus sabe quando eu oro. Eu só estou orando agora. Eu falei, Deus, é só coisa grande agora. Só milagre. Ele já sabe. A minha carretilha lá quando eu começo: Senhor, não me deixa nessa sozinho. Mas eu acordo animado, meu irmão. Sabe por quê? E segunda-feira de manhã acordar animado não é brincadeira não. Mas quando eu acordo, eu procuro levar a minha mente às coisas espirituais. Porque o apóstolo Paulo nos ensina lá na carta aos Filipenses, ensina 4 coisas interessantes. Mas eu não vou falar porque é outra história. Mas ele ensina mais ou menos umas coisas assim aos Filipenses. Olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos no Senhor. Aí ele fala mais, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, através das orações, suplicações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações, hein? Aí ele completa dizendo mais, outro conselho que ele dá: tudo que é bom, tudo que há virtude, tudo que é proveitoso, pense nessas coisas. Eu aprendi quando eu li isso, o seguinte: eu posso gerenciar os meus pensamentos. Tem gente que deita para dormir, fica meia hora, 2 horas, e a mente assim, produzindo só coisa ruim, você fica agoniado, daqui a pouco tem até que tomar, fala um aí, Rivotril, talvez, sei lá, toma esse negócio, porque a mente do cara vai assim, não sei o que e tal,
E vai e não dorme. E aí uma coisa gera a outra. Aí você tem que aprender com a palavra de Deus, meu irmão. Não pensa nesses negócios não. Você tem que gerenciar a sua mente. Pensa nas coisas do Senhor, nas coisas espirituais. Bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Aí quando eu acordo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte: a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas todas as manhãs. Então amanhã cedo, quando você acordar, meu irmão, a misericórdia do Senhor já se renovou na sua vida. Ele já te abençoou. Antes de você abrir os olhos, Deus já te abençoou. Então você já acorda abençoado. E eu já acordo dizendo: obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia já se renovou na minha vida. Olha que coisa. E aí vai, aí você pensa outra coisa: e o Espírito de Deus habita em mim, eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, tenho acesso ao Santo dos Santos, meu nome está escrito no livro da vida, tanto faz morrer ou viver, eu sou de Jesus, Deus tem planos para a minha vida, Ele está no controle, Ele reina e Ele tem propósito para a minha vida, e eu vou viver esse dia hoje para a glória de Deus, Senhor. E eu peço que o Senhor ponha pessoas na minha vida para eu abençoar e pessoas para abençoar a minha vida, e eu só tenho uma razão de viver esse dia, para o louvor da tua glória. Aconteça o que acontecer, eu quero fechar o meu dia hoje exaltando e glorificando o teu nome. Pai, muito obrigado por esse dia, e eu vou viver esse dia para a glória do teu nome, e o teu Espírito que habita em mim, eu já quero começar louvando o teu nome. Dá para começar desanimado? Por que você está animado? Porque o Espírito de Deus habita em mim, o maior poder desse universo habita em mim. Tudo isso é. E o que mais? Meu nome está escrito no livro da vida e ninguém tira. E o que mais? Você não tem, não é rico. Você nem é sócio do Bill Gates. Você não está no testamento de herança do Bill Gates. E eu vou dizer assim: não tem problema não. Eu sou co-herdeiro com o Rei dos Reis. Eu estou na herança de Jesus. Já pensou se você recebesse uma ligação agora do Bill Gates, um WhatsApp dele falando assim: acabei de escrever o meu testamento e você passa a partir de hoje ter 50% da minha herança, e você já vai poder usar isso a partir do mês que vem. Você ia chegar aqui nessa igreja: meu Deus do céu, eu sou herdeiro do Bill Gates. Está sabendo? Estou indo para os Estados Unidos. Bill Gates é o cara mais rico do mundo. Acho que a última da Forbes foi 50 bi de dólares, sei lá, um caminhão de dinheiro. Aí você ia ficar todo achando, né? Só porque é herdeiro do Bill Gates. Deixa eu falar uma coisa para você. Ser herdeiro de Bill Gates não quer dizer nada. Eu queria dizer para você que eu sou herdeiro do Rei dos Reis. Eu estou no mesmo testamento que Jesus está. Eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus, da eternidade, daquele que é dono de toda prata e de todo ouro. E eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, aleluia! Você está animado? Ou você está desanimado? Porque às vezes a gente deixa que as coisas deste mundo determinem o nosso ritmo, a nossa alegria e o nosso humor. E o mundo, as circunstâncias definem quem nós somos. Aí você chega em casa mal-humorado, briga com a esposa, briga com as crianças, não tem paciência com ninguém, é aquele negócio, aquele estorvo. Aí você não quer saber do seu marido, aí o menino fica não sei o quê, aquela tensão toda, aquele mau humor dentro de casa, todo mundo eletrizado, ninguém pode encostar no outro. Meu irmão, que isso? Vai lá, toma um banho frio, relaxa, abre a palavra de Deus, chama todo mundo na sala e diz assim: vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos orar aqui, vamos buscar a graça de Deus, vamos experimentar a plenitude da presença do Senhor, vamos experimentar o refrigério do Espírito, vamos beber da água da vida, vamos ir para os pastos verdejantes, vamos viver na graça do Senhor. Mas esses problemas todos aí que nos afligem, Deus está no controle. Amém? Nós estamos vivendo uma geração complicada, hein? Nunca vi tanta gente cansada, estressada, etc e tal. E as pessoas estão com medo, inseguras. Gente, o medo está dominando. Pensa em morar numa cidade como Rio de Janeiro. Eu moro lá. E eu tenho que pregar nas igrejas lá, assim naquelas cidades perto. Eu chego 2 da manhã, 3 da manhã e passo daquelas ruas do Rio de Janeiro ali e tal. E eu fico na minha. Eu falei: sim, eu estou cumprindo a agenda, Deus está no controle. Aí alguém: mas pastor, e um tiro desse? Eu falei: se chega um tiro de uma R15 desse, é até bom que a gente morre rapidinho. Eu vou para Jesus, acabou.
Vocês ficam aí nesse mundo tenebroso. Eu vou viver a minha vida com Jesus lá para sempre. Irmãos, eu não estou preocupado com nada não. Você está com medo de alguma coisa? Descansa no Senhor e espera nele. Ou nós somos ou nós não somos. Você está ligado aí, palmeirense? Queridos, Deus nos chamou para ter intimidade com Ele, não para praticar uma religião só. A vida com Jesus não é uma religiosidade. A vida com Jesus é um estilo de vida. E que você não cultua a Deus só quando vem aqui no templo. A nossa vida é um culto ao Senhor. A nossa vida é um culto ao Senhor. Por que a nossa vida é um culto ao Senhor? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E o templo é lugar da manifestação da glória e da presença de Deus. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, a nossa vida é um culto ao Senhor. Na hora que você estiver lavando os pratos lá, arrumando a casa, você está cultuando ao Senhor. E amanhã no ônibus, você cultua o Senhor. E amanhã no trabalho, você cultua o Senhor. E quando você chegar no trabalho amanhã, você chega todo animado e alegre. E as pessoas, o que está acontecendo? Eu falo assim, não está acontecendo nada. É porque a alegria do Senhor é a minha força. E eu estou animado. Eu estou alegre. E você não está não? Deixa eu orar por você aqui. Eu quero essa alegria também. Deixa eu orar por você aqui. Deixa eu compartilhar um texto da palavra de Deus. E você abençoa as pessoas. O pessoal que trabalha comigo na junta lá, eu chego e digo assim, olha, bom dia para quem vibra com a glória de Deus. Meu bom dia é assim. Bom dia para quem ama Jesus. Aí todo mundo responde. Estou forçando a barra não, meu irmão. Isso não pode ser mecânico não. Isso é fruto da nossa intimidade, da nossa experiência com Deus. Quem tem vida de oração, quem tem intimidade com Deus, sabe o que é viver isso. Aí nós vamos entender o que o apóstolo Paulo disse. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando eu li isso, eu achei esse cara tá maluco. Eu li isso, mas a gente lê esse negócio, a gente pode até querer entender, mas a gente só vai entender isso quando a gente começar a experimentar uma intimidade com Deus, em que as coisas desta vida, elas se tornam circunstanciais e secundárias, e nós temos uma experiência tão profunda com Deus, que para nós tanto faz como tanto fez, tanto faz ganhar como perder. A minha alegria é o Senhor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou crucificado com Cristo. Você experimentar isso na sua vida, eu estou pronto não é só para ser preso por Jesus, não, estou pronto para morrer. Disse Paulo aos líderes da igreja lá de Éfeso, quando ele estava em Mileto. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa experiência com Deus, irmãos, essa intimidade com Deus, que é a diferença. Porque muita gente está praticando a religião, vai na igreja, aquele negócio, porque a gente pratica a religião mais por medo, né? A nossa relação com Deus, a maior parte dela é medo. A gente ora mais por medo do que por intimidade e amor. Você vai fazer uma viagem, está morrendo de medo do carro bater e morrer? Gente, vamos fazer uma oração antes de viajar. Vai andar de avião, faz logo uma oração, porque tem medo do avião cair. Vai fazer uma cirurgia, aí pede todo mundo na igreja para orar. Está com medo de chegar lá no centro cirúrgico e não voltar mais. Aí morre de medo. Você sabia que a maioria das pessoas, a nossa cultura é a cultura do medo. Nós temos uma cultura de medo, aí a gente fica com medo de Deus não gostar das coisas, aí a gente ora para acalmar Deus. A gente ora mais por medo do que porque tem sede de Deus, como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus, e eu vou buscar o Senhor, tanto faz se eu vou viajar de carro, de avião, se eu vou lá para a Coreia do Norte, por meio de uma guerra, não importa o como eu vou viver, eu vou buscar o Senhor, porque a minha alma tem sede de Deus, e é na intimidade com Ele que eu me realizo plenamente. Eu busco o Senhor porque eu amo o Senhor, e o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, porque um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias em qualquer, mais do que na Disney World. Fala assim, meu irmão, você quer passar um dia de oração ou um ano na Disney World? Pastor, dá licença, o senhor também, o senhor é burro, né? E eu vou dizer para você, meu filho, é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 dias lá naquela Disney World lá, viu? Por mais que aquele troço seja bom lá. Se nós não entendermos isso, irmãos, não entendermos o valor da nossa intimidade, da nossa relação com Deus, aí nós vamos ter uma agenda de oração diferente.
Aí nós vamos ter tempo para Deus, nós vamos colocar a nossa vida para buscar o Senhor, nós vamos ter tempo para a palavra, nós vamos ter tempo para compartilhar a palavra do Senhor, nossa família será diferente, o nosso casamento será diferente, a relação com os filhos será diferente, a relação com os amigos será diferente, no trabalho será diferente, porque nós passamos a ser pessoas espirituais, cheias da graça de Deus, cheias do Espírito de Deus. Amém? Vocês entenderam? Se alguém perguntar amanhã lá no trabalho, o que o pastor pregou lá ontem mesmo? Você consegue repetir tudo isso? João 3,16, Deus... Não vou repetir não. Deus ama a gente, nunca desistiu da gente e tal, a gente pecou, mas Ele não desistiu, mandou Jesus para a gente crer nele e tal, e ter uma vida. E não somente a salvação, ter vida eterna e ter uma vida plena na presença dEle. E é em Jesus que a gente se realiza. Pronto, acabou. Foi só isso aí. Hoje nós vivemos num mundo sedento de prazeres e de realização. A plenitude da vida está em Jesus. 8 horas, 36 minutos, 35 segundos. Acabou o tempo. Vocês querem ir embora e eu também. 2 minutos e a gente acaba? Só mais 2? 2 minutos, meu irmão. Só para eu contar uma história e a gente acaba. Você está ligado? Você não torce para o Palmeiras não, né? Porque por aquele palmeirense eu já tinha terminado nos 2 primeiros minutos. Mas eu estou aqui pela graça de Deus. Palmeirense, você já entregou sua vida a Jesus? Há muito tempo, né? Você morreu hoje, você vai para o céu. Ou tem dúvida? Se tem, prepara. Entrega o teu coração ao Senhor. Mas vamos lá. Mas não é o time que tira ou coloca a pessoa no céu, não. É uma vida transformada pelo Espírito de Deus. Claro que um palmeirense dá mais trabalho, mas de Deus é misericordioso. Engraçado, eu falo as coisas que vocês gostam. Pastor, essa igreja gosta de rir. Essa igreja é feliz. Esta igreja ama Jesus. Que coisa boa. Você ama Jesus, meu irmão? Pode amar mais. Que Jesus é maravilhoso. Você não merecia e Jesus deu a vida por você. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu as trevas e te deu a vitória sobre esses 3 inimigos terríveis, terríveis. Ele nos deu a vitória sobre esses inimigos invencíveis, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Você está cheio da graça de Deus? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com o seu relacionamento com Deus? Você, jovem, está satisfeito com a sua vida espiritual? Se você fosse dar uma nota para a sua vida espiritual, de 0 a 10, você falaria assim: pastor, estou 10. Estou na glória, na bênção. Ou você está assim, uns 3 ou 4? Como é que está a sua vida de oração? Qual foi a última vez que você entrou no quarto com a sua esposa, se ajoelharam assim do lado da cama e falaram assim: vamos orar, eu vou orar por você, você vai orar por mim? Qual foi a última vez que você orou com a sua família? Qual foi a última vez que você ficou 30 minutos orando e buscando ao Senhor, no melhor tempo do seu dia, onde você vai estar com menos cansaço e você vai dedicar ao Senhor? Vou buscar o Senhor. Irmãos, nós precisamos orar mais, buscar mais ao Senhor, mais intimidade com Deus, mais intimidade com Deus. Nós precisamos disso. Sem a graça de Deus, sem intimidade com Deus, não se deixe levar por esta agenda alucinante que os dias modernos, pós-modernos nos impõem. Mas as coisas espirituais são as que prevalecem, as coisas do Senhor são as que prevalecem. Como está a sua vida com Deus? Você morresse hoje, você teria vida eterna? Você estaria preparado? Você está preparado para morrer hoje? Você está preparado para encarar o juízo de Deus? Ou você não está preparado? Ah, pastor, para com isso, ninguém vai morrer hoje não. Eu espero que não, mas algum dia vai. E para onde vai a sua alma? Você está preparado? Você está satisfeito com a sua vida espiritual?
Eu tenho conhecido tanta gente nesses projetos missionários, especialmente nas Cracolândias desse Brasil, encontrado tanta gente preciosa. Conheci um homem, foram dos primeiros que nós tiramos das ruas lá de São Paulo, da Cracolândia. E o missionário lá me disse: pastor, eu tenho aqui uns 10 que eles poderiam fazer o radical. Foi a primeira turma de radicais, com pessoas oriundas da Cracolândia, que já estavam conosco no programa de restauração. E agora o missionário estava sugerindo que eles deveriam vir para o Rio para fazer o curso de 3 meses de radical. Aí eu pensei comigo, reuni a turma lá, e como é que nós vamos colocar esse pessoal aqui dentro do seminário para estudar, esse pessoal que veio da rua? Aí eu falei para eles assim: vamos entrevistar essas pessoas. Aí o missionário colocou esses 10 homens na Kombi lá em São Paulo e trouxe-os para o Rio. E eu fui olhando a ficha deles, irmãos, a pastinha com as informações. Eu normalmente não entrevisto missionário, mas esses eu queria entrevistar, porque era algo inédito e arriscado. Aí eu peguei a ficha de um deles, ele já estava conosco há 1 ano e 8 meses no programa de restauração. E agora queria fazer o curso, e eles iriam ficar hospedados lá no seminário, e também teríamos radicais vindo das igrejas, e iam misturar esse negócio. E aí o pessoal ficou preocupado. Aí eu abri a ficha dele, eu li antes, e a ficha dele era mais ou menos assim: aos 9 anos de idade, ele atirou no pai, porque o pai bebia muito, batia na mãe dele lá na zona leste de São Paulo. Ele conseguiu um revólver, atirou no pai, foi para a rua, começou a se envolver com drogas, vender drogas, entrou para a criminalidade. Aos 15 anos de idade, ele já estava fazendo assaltos, relâmpago, sequestros, e aos 18 anos ele já era assaltante de banco. Aos 18 anos, disse ele, já tinha matado 2 pessoas. E outros ele atirou, não sabia que tinha morrido, mas 2 com certeza ele matou. E virou um homem mau, de ódio. Foi preso, condenado a 48 anos de prisão. Cumpriu, acho que 18 anos no presídio. E ele me disse: eu me tornei especialista no crime, fiz mestrado e pós-doutorado em criminalidade nesses 18 anos de presídio. E saí de lá pior do que eu entrei. Pensa num cara mau, 9 anos de idade, atirou no pai, já matou não sei quantos, era traficante, também assaltante, sequestrador. Para matar uma pessoa, ele falou para mim que não fazia diferença nenhuma. Aí ele ganhou essa liberdade lá, condicional, foi para a Cracolândia fazer bobagem de novo. E aí ele me contando que um dia, às 2 da manhã, estava lá naquela rua da Cracolândia, chegaram 2 jovenzinhos radicais, com a camisa amarela Jesus Transforma, sem arma, sem saber lutar, sem nada. Chegaram perto desse homem, colocaram a mão no ombro dele e disseram assim: Jesus te ama, e eu quero orar por você. Oraram por ele e levaram lá para a missão Cristolândia. E ele me contando que quando ele foi dar conta, eram umas 2, 3 da manhã, ele estava ajoelhado, chorando, entregando a vida a Jesus. E esse cara agora está na minha frente, lá na minha sala, com aquelas tatuagens, ele todo fortão assim. E eu, olhando a pastinha dele, eu olhei para ele assim e falei assim: meu irmão, a sua ficha não é brincadeira não. Como é que você vai entrar aqui para ser no programa nosso de formação missionária? Como é que eu vou te apresentar numa igreja com essa ficha aqui? Aí eu comecei a levantar algumas questões para ele, e ele percebeu que eu estava tentando dificultar o negócio para ele ali. Olha que risco, tentando dificultar ali para ele. Falei: meu irmão, a sua ficha é muito ruim. Aí ele olhou para mim, eu sei, o olho dele, os olhos encheram de lágrimas, e ele ficou naquela situação, e eu perguntando: pois é, e alguém me questionar, e assim os batistas, as igrejas, como que alguém com essa ficha aqui veio estudar aqui dentro, é complicado e tal. E aí eu vi que a lágrima escorreu no olho dele. Aí ele olhou para mim e falou assim: ô pastor, mas se alguém questionar sobre a minha vida, o senhor podia falar Romanos 8:1. E agora, nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus. Eu abracei aquele moço, nós nos ajoelhamos, orei com ele, e ele disse assim: eu sei, pastor, que o meu passado é terrível, e eu só tenho um jeito de olhar para o meu passado, é pela cruz de Jesus. É por isso que eu não posso sair nem um minuto de perto da cruz, porque é na cruz que eu fui justificado. Eu sou uma nova criatura, eu sou um outro homem, pastor. Aquele homem mau que nunca conheceu o amor, ele morreu, porque na cruz de Jesus nasceu um novo homem, e é na cruz que eu fui justificado. Eu sei que Jesus me ama, pastor, e é por isso que eu estou aqui. Fica preocupado comigo não, porque eu vou estar sempre pertinho da cruz de Jesus. E ele fez o curso lá e virou um líder nosso lá. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus transformou a minha vida. Amém? Vamos fazer uma oração agora? Vamos fechar os olhos. Você sabe por que a gente fecha os olhos para orar? Hã? Sabe por quê? Por que você fecha os olhos para orar? Aí o pessoal fala assim: pastor, para a gente se concentrar. Mas a história nos conta outra coisa. Quer saber? Na época do Império Romano, muitos deuses pagãos, tinha muitos deuses no paganismo, e as pessoas oravam olhando para aqueles deuses. E o Império Romano dominava e permitia que aqueles povos dominados mantivessem os seus deuses. Então tinha Deus para tudo quanto é gosto. E as pessoas, quando faziam as suas orações, olhavam para os seus deuses. Aí vem os cristãos que não olham, não encaram nenhum desses deuses. O que os cristãos começaram a fazer? Fechavam os olhos para não olhar para nenhum Deus, porque o nosso Deus é único e está vivo. Por isso que a gente fecha os olhos. Então quando você fecha os olhos, você está dizendo assim: eu não estou olhando para nenhum Deus, eu estou só me dirigindo ao Deus eterno. Então quando a gente fecha os olhos, a gente está demonstrando que nós só invocamos o nome do Senhor. Amém? Entendeu? De graça essa, viu? Então nós vamos fechar os olhos agora. Agora, pastor, só pode orar de olhos fechados? Não, às vezes eu oro de olho aberto, especialmente quando eu estou dirigindo o carro. Aí Deus só ouve se a gente orar de olhos fechados. Não disse isso aqui não. Eu estou só dizendo que foi por isso que a gente fecha o olho. Então quando a gente fecha assim, está dizendo assim: eu não vou olhar para nenhum Deus, agora eu vou olhar para só o Deus eterno. Fecha os olhos agora, para a gente orar. Ora aí por qualquer coisa que você queira orar. Ora por você, pela sua família, pela sua vida espiritual talvez. Diga para Deus: Senhor, eu estou satisfeitíssimo com a minha vida espiritual. Eu quero te agradecer por ela. Mas se você não está, você pode dizer: Senhor, eu queria ajustar minha agenda de prioridades. Eu tenho vivido com alguns medos. O medo tem dominado a minha vida. Tenho medo do futuro, medo de perder a aposentadoria, medo de perder o emprego, medo de ver meus filhos irem estudar fora, medo de ficar doente, medo de andar na rua. Tem medo para todo quanto é lado. Medo de morrer, porque eu não tenho certeza da vida eterna. Enquanto nós estamos orando, queria só perguntar se tem alguém nesse auditório que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Pastor, eu quero seguir Jesus, eu quero ter intimidade com Deus. Eu nunca tomei uma decisão séria para seguir Jesus. Eu sei que eu sou pecador, eu entendi o que o Senhor falou nessa noite. Eu voluntariamente, eu quero tomar uma decisão para que o Espírito de Deus entre na minha vida e me faça uma nova pessoa. Se tiver alguém entre nós, você vai levantar a mão bem alto e dizer assim: pastor, eu quero seguir Jesus. Eu quero tomar essa decisão nesta noite. Eu quero ter intimidade com Deus. Alguém entre nós, levante a mão bem alto. Quero orar com você. Você quer seguir Jesus, filha? De verdade? Mas significa que você vai renunciar à sua vida e entregar a vida a Jesus para Ele reinar absoluto na sua vida. Você tem certeza disso? Deus te abençoe. Você está entendendo que não é uma mudança de religião, mas é uma entrega total. Você está entregando o reino da sua vida a Jesus. Tá bom, você pode ficar de pé. Todo mundo continua orando.
Você pode dizer assim: eu quero seguir a Jesus. Amém. Continua orando, irmãos. Uma pessoa, uma irmã poderia chegar do lado dessa querida irmã que ficou de pé entregando a vida a Jesus e orar com ela aqui. Uma irmã, por favor. Chega ali do ladinho dela, dá um abraço nela, ora com ela. Ora com ela, uma irmã. Por favor, vai, minha filha, faz isso. Mais alguém quer fazer isso hoje? Entregar a sua vida a Jesus? Mais alguém? Levante sua mão bem alta assim: eu quero entregar a sua vida. Você quer entregar a vida a Jesus, filho? Pode fazer. Quer? Pode levantar sua mãozinha. Deus te abençoe, filho. Fica de pé aqui. Eu que vou te dar um abraço aqui. Como é seu nome? Você quer entregar a sua vida a Jesus, João Vitor? Então diz assim: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Amém. Deus te abençoe, João Vitor. Fica em pezinho aí e alguém ora com o João Vitor. O senhor quer também? Como é seu nome? Então vem aqui, Marcelo, dá um abraço aqui. Você quer seguir Jesus mesmo, Marcelo? Diva para valer. Entregar o coração, entregar tudo a Jesus. Esse negócio não é brincadeira não. É para valer. Então fala aqui: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Pode ficar tranquilo, está todo mundo feliz aqui na igreja. Você é bênção, Marcelo. Deus te abençoe. Alguém pode dar um abraço aqui no Marcelo e orar com ele aqui? Alguém toma conta aqui do Marcelo, o filhinho dele ali entregou a vida a Jesus também. Alguém mais quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Levanta a mão bem alta assim: pastor, eu quero seguir Jesus. Aí em cima. Você já fez isso, né, palmeirense? Alguém mais aqui? Agora eu não vou brincar não, que é sério. Todo mundo aí já entregou a vida a Jesus? Alguém mais quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Levante sua mão bem alta. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Amém. Ora com essas pessoas. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Alguém está afastado da igreja, quer voltar para casa, voltar para a igreja do Senhor Jesus? Levanta a mão: pastor, eu quero me reconciliar com Deus nesta noite. Alguém aqui nessa condição? Quando você terminar de orar com ela, você poderia trazê-la aqui, que eu quero orar por todos vocês. Venham rapidinho aqui na frente que eu quero orar com todos vocês. Eu queria orar com você. Pastor, eu tenho alguns medos na minha vida. Eu quero orar pelos seus medos. Que eu não posso fazer nada por eles, mas Jesus pode. Você tem alguma preocupação, algo que te incomoda, que influencia tanto a sua vida? Se você quiser sair do seu lugar e vir orar comigo aqui, pode vir. Pastor, eu quero rever a minha agenda de oração, minha vida espiritual. Eu quero rever algumas coisas. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para a gente orar. Pastor, eu tenho alguns medos na minha vida que me impede, me encurrala. A gente vai orar agora por você. Eu também tenho alguns medos. E eu fico colocando diante do Senhor o tempo todo. Pode vir para a gente orar. Confiar no Senhor. Confia no Senhor e espera nele, que o Senhor é maravilhoso. Tenha medo não, meu irmão. Vem cá, filho, eu quero te dar um abraço. A coisa mais bonita que aconteceu no culto hoje à noite foi a sua entrega, você entregar a sua vida a Jesus. Tá bom? Como é o seu nome? Giana, Deus te abençoe, o Senhor é contigo. Espírito Santo, derrama a porção dobrada da tua graça sobre ela. Ó Deus, faz morada nela para sempre, purifica, toma nas tuas mãos, enche do teu Espírito da tua graça. Tira, ó Deus, todos os medos da vida dela, abençoe a sua família, que ela seja uma mulher cheia do teu Espírito Santo, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Pai Celeste, eu quero pedir, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui nesta noite, que vieram à frente. Eu também estou aqui, Senhor, junto com eles, porque eu também tenho os meus medos, as minhas preocupações. Eu quero colocar diante do Senhor agora todos os meus medos, as minhas preocupações. E eu vou dizer uma coisa para o Senhor: eu vou confiar e esperar no Senhor, e nada vai me intimidar, nada vai tirar a alegria, Senhor. Derrama, ó Deus, porção dobrada da tua alegria sobre todos que estão aqui na frente. Ó Deus, renova a confiança, aviva, Senhor, a fé de cada um dos teus servos que estão aqui na frente. Ó Deus, elimina todos os medos. Ó Deus, que eles tenham no Senhor o encorajamento, ó Deus, para superar todas as lutas, todas as batalhas. Rogo, ó Deus, que o teu Espírito Santo traga paz, refrigério, tranquilidade, dê uma noite de sono em paz, dê uma semana abençoada, ó Deus, que o teu Espírito, ó Deus, trabalhe na mente e no coração, e que eles experimentem a paz e a plenitude da vida em Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado pelas pessoas que nesta noite entregaram a vida a Jesus, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa
enchê-las, selá-las nesta noite. Toma nas tuas mãos, ó Pai, e nós agradecemos com todo o nosso coração a beleza que é te servir e andar na tua presença. Pai Celeste, abençoe todos os irmãos que estão aqui na frente, abençoe com a paz, aquela paz que excede todo o entendimento, que guarda as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. A ti seja toda a honra e toda a glória. Ó Deus, nós te amamos e te adoramos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Pode voltar para o seu lugar, pastor Alberto.